XXX-Tentacion. Nome um pouco complicado, não é? Então, eu acho que eu vou me referir a ele nesse vídeo apenas como X. Pode ser? Bom, meu nome é Ivan Lima e nesse episódio do nosso quadro O Último Dia, eu vou contar um pouco da história de vida e morte do rapper americano mais polêmico dos últimos tempos. O rapper nasceu como Jassy Dwayne Onfroy, no dia 23 de janeiro de 1998. Apesar de ter nascido em Plantation, na Flórida, ele foi criado em Pompano Beach e Lauderhill. Por causa da situação financeira da mãe, X foi criado pela avó. O engraçado é que o rapper era uma mistura louca de povos, tendo ascendência alemã, síria, indiana, jamaicana e italiana. E apesar do sucesso, X sempre teve uma vida conturbada. Segundo alguns sites, ele cometeu seu primeiro crime quando tinha apenas 6 anos de idade. Ele esfaqueou um homem que tentava atacar sua mãe. Por causa disso, o pequeno X foi parar em um reformatório, antes de ir morar com a avó. Será que todos esses problemas na infância influenciaram a vida conturbada do rapper? Seu interesse pela música também começou muito cedo. Quando ele ainda era uma criança, sua tia conseguiu convencê-lo a entrar no coro da escola e da igreja. No coro da escola, ele até conseguiu se adaptar, mas foi expulso depois que ele atacou um de seus colegas. Mas todos esses acontecimentos não fizeram com que ele deixasse de se dedicar à música. No início da adolescência, ele desenvolveu uma paixão ainda mais forte. Ele foi atraído pelo nu metal, hard rock e rap, e tentou aprender a tocar violão e piano. Durante o ensino médio, ele estudou em uma escola na cidade de Sunrise, mas no 10º ano, ele resolveu deixar os estudos de lado. Segundo a história conta, na época em que X deixou a escola, ele gravou e lançou uma música, embora não exista um registro da canção na internet. Entre 2013 e 2014, X passou cerca de 9 meses em um centro de detenção para jovens por acusação de porte de armas. Nesse tempo, ele conheceu o rapper atualmente muito famoso, conhecido como Ski Mask. E a partir daí, os dois começaram a fazer uma parceria musical. Após sair da detenção, X finalmente começou sua carreira. Ainda em 2014, ele lançou sua primeira música no SoundCloud, intitulada como Vice City. No começo de 2015, ele lança seu segundo EP no SoundCloud. Mas pouco antes disso, X tinha lançado mais 2 outras músicas lá, mas por motivos desconhecidos, acabou excluindo. E em abril de 2015, X e Ski Mask lançaram sua primeira música em parceria, intitulada como Members Only Volume 1, seguida de Members Only Volume 2. Nessa época, suas músicas começaram a fazer sucesso, e os números do SoundCloud continuavam a crescer. Mas, em novembro de 2015, X é acusado de invadir uma casa, roubar e agredir uma pessoa. No final deste mesmo ano, X lança seu primeiro grande single, Look at Me, que fez muito sucesso no SoundCloud. Enquanto os números na plataforma começavam a subir assustadoramente, X fica na esperança da sua canção entrar nas paradas da Billboard, mas sem sucesso. E foi um podcast do hip hop que X finalmente se apresentou para seus fãs. No caso, ele contou e discutiu muitas coisas do seu passado, como quando ele foi para a detenção. Nessa entrevista, ele conta uma história sobre quando espancou um colega de cela, pelo fato dele ser homossexual. Se mostrando um cara frio, X contava ali todos os atos violentos que ele cometeu, com detalhes assustadores. Bom, além de espancar uma pessoa, X parecia se orgulhar do seu feito.
tanto que ele ainda se gabou de ter pego o sangue da vítima e passado em seu rosto. No começo de maio de 2016, X conheceu uma garota, que se torna sua namorada. Essa que futuramente se envolveria em muitas polêmicas com ele. A primeira polêmica veio pouco tempo depois dos dois começarem a se relacionar, quando X a ameaçou com um garfo de fazer churrasco. Apesar do sucesso e de estar conquistando milhares de fãs, X era um cara violento, com uma longa ficha criminal, mesmo sendo tão novo. Ao se mudar com sua namorada para Orlando, aconteceu a primeira agressão doméstica contra a garota. Segundo os fatos relatados, X chutou, socou e atacou sua namorada brutalmente. O motivo? Ele a viu cantando músicas de outro artista. E por isso, chegou a ameaçar cortar a língua da garota. Em seguida, X é preso, mas não por ter agredido a namorada, mas sim pelo roubo e agressão que ele tinha cometido em 2015. X foi preso dia 9 de agosto e em 16 de setembro ele consegue prisão domiciliar e é solto. Mas, ao que tudo indica, a prisão de X não lhe ensinou muita coisa. Depois de ser solto, ele agrediu sua namorada de novo, dessa vez porque ela teria confessado que tinha se relacionado com outro homem. Mesmo sendo agredida pelo rapper, os dois continuaram juntos e se mudaram para outra cidade da Flórida. Só que, nessa época, a garota descobriu que estava grávida. Mas isso não fez com que as agressões chegassem ao fim. Do dia 6 a 8 de outubro, vários outros casos de violência foram registrados. A garota disse que X não deixaria ela sair de casa até que as marcas do espancamento sumissem. Ele e seus amigos a levaram para um outro apartamento, tomaram seu celular e a trancaram em um quarto. Ela ficou presa por 2 dias e no dia 8 de outubro, ela conseguiu escapar do apartamento e ir até a polícia. O rapper então é preso, acusado de agredir uma mulher grávida, algo que agravava o fato de cometer agressão doméstica, além de tê-la mantido em cárcere privado e praticado violação de testemunhas. Ele se declarou inocente, mas foi preso por violar seu acordo de prisão domiciliar. Em março de 2017, ele foi solto por falta de provas, em relação ao seu roubo de 2015. A partir do momento em que ele foi solto, muita coisa aconteceu. Primeiro, o sucesso. As músicas de XXXTentacion explodiram nos Estados Unidos, algumas delas chegando aos topos do Billboard. Além disso, os shows do rapper estavam cada vez mais cheios e os fãs aumentavam cada vez mais. Fazendo um som chamado emo rap, X era fã de Kurt Cobain, do Nirvana, e se inspirava no roqueiro para criar músicas melancólicas explicitamente sobre solidão, depressão e vontade de acabar com sua própria vida. Além disso, as canções eram sempre curtas e nenhuma tinha mais do que 3 minutos. Suas letras eram repletas de conteúdo violento, além de apresentarem no conteúdo temáticas de homofobia e machismo. Em uma época, a plataforma Spotify chegou a retirar do ar as canções do X, mas voltou atrás, depois de receber pressão dos fãs e de alguns famosos como Kanye West e Kendrick Lamar. Em relação à agressão à namorada, no dia 20 de outubro de 2017, aconteceu algo muito irônico. X, através de uma postagem no Instagram, disse que iria doar $100 mil para programas de prevenção à violência doméstica. Seu pronunciamento causou revolta em muitas pessoas. No dia 1º de dezembro, os advogados de X apresentam um documento assinado por sua ex-namorada, onde, possivelmente, poderia ser arquivado o processo de violência doméstica movido por ela contra o astro. Porém, X foi preso antes do seu julgamento por abuso, com 7 novas acusações adicionadas,
incluindo diferentes graus de violação e assédio de testemunhas. Para os promotores, X tentou coagir sua ex-namorada a assinar os documentos. Dias depois, ele é solto novamente e passa a cumprir prisão domiciliar por 2 meses antes do seu julgamento. Enquanto isso, sua carreira musical voava alto. A canção mais bem-sucedida comercialmente de X se chamava Sad, que hoje ultrapassa 800 milhões de visualizações no YouTube e foi originalmente lançada em 2018. Ao todo, X lançou 2 discos e chegou várias vezes aos topos da Billboard. O engraçado é que, apesar do sucesso, X não curtia posar para fotos, tanto que sua imagem nas redes sociais era a foto de quando ele tinha sido preso. Além disso, ele não curtia muito gastar seu tempo com clipes. Na verdade, ele passava a maior parte do tempo gravando raps e apreciando sua coleção de motos, uma de suas paixões. Meses antes de morrer, X gravou um vídeo em uma de suas redes sociais, onde possivelmente previu que algo de muito ruim estava prestes a acontecer com ele. No vídeo, ele relata o seguinte: se o pior acontecer e eu morrer em uma morte trágica ou algo do tipo, e não puder alcançar meus sonhos, eu, pelo menos, quero ter certeza de que as crianças entenderam minha mensagem e puderam fazer algo da própria vida. Bom, e em uma segunda-feira, que parecia completamente normal, X estava saindo de uma concessionária de motos, quando, do nada, 2 homens armados se aproximaram do seu carro e atiraram contra o rapper. O crime ocorreu em plena luz do dia, numa das ruas de Deerfield Beach, a 69 quilômetros de Miami. Ele até foi levado ao hospital, mas não sobreviveu. A morte do rapper deu o que falar nas redes sociais. Muitas celebridades e fãs fizeram praticamente um velório nas redes sociais, postando desejos de paz e tributos respeitosos ao seu talento. Outros criticavam o cantor, dizendo que ele experimentou do próprio veneno, mostrando indignação diante do fato de que ele enfrentava 15 acusações criminais, incluindo uma de agressão contra uma mulher grávida. Conforme os pedidos de inscritos no canal, essa foi a história de vida e morte de XXXTentacion, que apesar de ter uma longa ficha criminal, era um cantor idolatrado por muitos. Eu me despeço por aqui.